Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar a criação de um projeto Blazor WebAssembler que consome uma API REST, mostrando assim uma abordagem full stack na plataforma .NET. Então, o conceito padrão para o desenvolvedor full stack define um desenvolvedor full stack como aquele profissional que está habilitado para compreender e operar em todas as camadas do desenvolvimento de um projeto, envolvendo aí a criação do front-end, do back-end e outros recursos. Dessa forma, ser um .NET Full Stack significa usar em um projeto tecnologias relacionadas com a plataforma .NET. Então, o desenvolvimento Full Stack ele envolve trabalhar em diversas frentes e conhecer as principais tecnologias usadas em todo o projeto. De uma forma simplificada, nós podemos destacar os seguintes segmentos e principais tecnologias que são usadas. No front-end, nós vamos sempre estar utilizando HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Blazor, ASP.NET MVC, React, Vue e outros frameworks JavaScript. No back-end, nós vamos estar usando os recursos da plataforma .NET, ASP.NET Core API, o Node, o Ruby, o Java. Como banco de dados, nós podemos destacar o uso do SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB e ferramentas ORM como o Entity Framework Core, o Dapper, o NHibernate. E para realizar o gerenciamento, nós temos aqui o Git e GitHub para fazer o controle de versão, versionamento, as ferramentas de IDE como Visual Studio, Visual Studio Code e o JetBrains. Então isso seria uma visão geral dos vários segmentos envolvidos no desenvolvimento de um projeto. E aqui as tecnologias mais utilizadas. Considerando uma abordagem .NET Full Stack, nós podemos destacar aqui as seguintes tecnologias em cada segmento. Nós temos aqui, naturalmente, a linguagem C#, que vai permear aqui todos esses segmentos, porque ela vai ser a linguagem principal usada na plataforma .NET. A seguir, nós temos para o front-end Blazor e ASP.NET Core MVC, para o back-end recursos do NetCore e a ASP.NET Core Web API. Para banco de dados e ferramentas ORM, nós temos aqui o SQL Server e o Entity Framework Core. E para realizar o gerenciamento, nós podemos utilizar o controle de versão do Git, GitHub, e como ferramenta IDE podemos usar o Visual Studio e o Visual Studio Code. Então, esses seriam os destaques para uma abordagem de um desenvolvedor .NET Full Stack, mais voltada aqui para a web, né? Então, considerando o ecossistema da plataforma .NET, nós podemos usar diversas tecnologias e recursos, né? Como a linguagem C#, o Git, GitHub, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Dapper, Entity Framework Core, ASP.NET Core, Blazor, NetMaui, React, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript e o Visual Studio, Visual Studio Code ou JetBrains. Então esse seria o ecossistema das tecnologias mais utilizadas. Existem diversas outras tecnologias, que eu estou simplificando aqui, né? Para uma abordagem considerando o desenvolvimento .NET Full Stack para a web, nós teremos a utilização dos seguintes recursos: a linguagem C# para desenvolvimento, o Git e o GitHub para controle de versão. No front-end, nós temos o Blazor WebAssembler, que nós vamos usar, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e jQuery. No back-end nós temos a ASP.NET Core, que vai ser a nossa API REST, o SQL Server e o Entity Framework Core. Então o foco aqui vai ser o Blazor, embora nós vamos mostrar aqui a criação da API. E eu quero aproveitar para destacar o recurso Blazor United, que está previsto para o Net 8. Então, o Blazor United, o que ele é? Ele é uma combinação do Blazor com o Unity, fundindo assim duas tecnologias para o desenvolvimento web. E no Net 8,
que está em preview ainda, né? A proposta é trazer a renderização do lado do servidor para os seus componentes Blazor e também sinalizar componentes específicos para serem executados usando um dos modelos de hospedagem do Blazor, ou o Blazor do lado do servidor ou do lado do cliente. Então, nós vamos poder criar uma aplicação onde nós vamos criar componentes e escolher a renderização, se vai ser feita do lado do cliente ou do lado do servidor. Se você quiser mais detalhes sobre esse recurso, eu recomendo que você veja o vídeo do Steve Sanderson. Neste link no YouTube, ele vai mostrar uma demo mostrando esse recurso, que vai ser um recurso muito legal que está aqui previsto para o Net 8. Eu quis destacar isso porque nós vamos focar no Blazor e esse recurso vai realmente alavancar a utilização do Blazor como uma ferramenta para o desenvolvimento de aplicações web e também desktop. Então, o projeto que eu vou iniciar essa semana, ele vai ser construído então usando o Blazor WebAssembly no front-end, que vai consumir uma API REST criada usando a ASP.NET Core Web API, acessando o banco de dados SQL Server e usando a ferramenta ORM do Entity Framework Core. Então aqui eu tenho uma visão geral do que nós vamos criar e as ferramentas que nós vamos usar. Estou usando somente tecnologias da plataforma .NET aqui. Naturalmente eu vou usar JavaScript, CSS, que não tem como fugir disso, né? Então qual que vai ser o projeto que nós vamos criar? Nós vamos criar um projeto que tem por objetivo gerenciar informações sobre mangás e vai possuir funcionalidades para consultar, incluir, editar e excluir informações relacionadas a mangás e categorias. Então o modelo de domínio vai ser expresso por duas entidades, mangá e categoria. Eu vou ter assim uma aplicação simples, sem informações críticas e com baixo nível de complexidade. E para isso eu vou criar dois projetos. O projeto API Mangás, que vai ser a nossa API REST, e o projeto Blazor WebAssembly, Blazor Mangás. Então nesta semana eu vou iniciar apresentando o back-end. Como o foco vai ser o Blazor WebAssembly, eu vou apresentar a API REST que foi criada no Visual Studio 2022, usando aqui a ASP.NET Core, o SQL Server e o Entity Framework Core. Então, abrindo o nosso projeto criado no Visual Studio 2022, eu tenho aqui uma solução API Mangás com um projeto API Mangás. Observe que, embora eu não esteja utilizando aqui uma arquitetura em camadas, como uma Clean Architecture ou uma arquitetura cebola, eu estou aqui realizando uma separação lógica das responsabilidades, criando pastas no meu projeto. O objetivo é organizar melhor o projeto e tornar mais fácil uma migração desse projeto para uma aplicação em camada. Então observe que eu tenho aqui no meu projeto a pasta Context, onde está definido o arquivo de contexto do Entity Framework Core, a pasta Controllers, onde eu criei os controladores, onde estão definindo os endpoints da nossa API, a pasta DTOs, onde eu criei os Data Transfers Objects usados na aplicação, a pasta Entity, onde eu defini as entidades do modelo de domínio do nosso projeto, a pasta Mappings, onde eu defini o mapeamento dos DTOs usando o Automapper, na pasta Migrations eu tenho aqui as migrações que foram geradas, na pasta Repositories eu tenho aqui a definição dos repositórios, onde dentro da pasta Repositories eu tenho aqui uma pasta Interfaces, onde eu criei as interfaces, e na pasta Repositories as classes concretas que implementam essas interfaces. E na pasta Validation eu criei aqui uma classe que herda da classe Exception para fazer a validação das entidades do modelo de domínio. No arquivo appsettings.json eu tenho a definição aqui da string de conexão que eu vou utilizar aqui no meu projeto, e na classe Program eu estou definindo a configuração. Então eu vou destacar aqui os pontos mais importantes dessa API. Na pasta Entities, olha, eu tenho três classes. A classe Entity é uma classe abstrata onde eu defini uma propriedade pública ID, que vai representar o ID das entidades. E as demais entidades, como a entidade Mangá, ela herda da minha classe Entity e, por consequência, ela vai herdar o ID. Então, note que nesta entidade aqui, Mangá, eu só tenho propriedades públicas. Então, eu tenho aqui um modelo de domínio anêmico. Observe que eu não tenho definido aqui nenhum
atributo Data Annotation. Eu não estou fazendo a validação usando atributos Data Annotation nesta entidade. E eu tenho a definição apenas aqui da chave estrangeira, definindo o relacionamento entre mangá e categoria, onde uma categoria vai poder ter muitos mangás. E aqui eu tenho uma propriedade de navegação entre mangá e categoria. Da mesma forma, na entidade categoria, eu já apliquei uma abordagem mais robusta. Ela herda da classe Entity, vai herdar o ID, e aqui, note que eu estou definindo aqui, ó, uma propriedade pública que é o nome. Essa classe ela é selada, ó, ela usa o modificador sealed, ou seja, ela não vai poder ser herdada. Ela tem na definição da propriedade nome o set definido como private, e aqui a única maneira de criar uma categoria é usando o construtor. Então aqui eu tenho dois construtores, um onde eu vou construir um objeto usando o nome e outro onde eu vou poder construir um objeto usando o ID e o nome. Observe que aqui eu estou usando o método validateDomain, ó, que usa a minha classe DomainExceptionValidation definido aqui ó, na pasta validation, para validar aqui a minha entidade. Então observe que aqui, ó, embora seja uma classe bem simples, esse modelo de domínio ele já não é tão anêmico assim. Eu quis mostrar essa abordagem com uma opção mais robusta que você pode usar nos seus modelos de domínio. Então aqui, note que eu também não tenho a utilização dos atributos Data Annotations. Isso eu vou fazer nos DTOs. Então as minhas entidades, olha, elas estão bem simples e sem nenhuma dependência de nenhuma referência. A seguir, ó, eu defini na pasta Context o arquivo appdbcontext, que é o arquivo de contexto onde é realizado o mapeamento ao ORM. Aqui, ó, ela herda de dbcontext, né? E aqui observe que eu estou definindo o mapeamento das entidades categoria para tabela categorias, mangá para tabela mangás. E no método onModelCreating, ó, eu estou definindo aqui, ó, para categoria, uma configuração, definindo aqui a chave primária, que vai ser criada na tabela quando a migração for aplicada. Estou definindo aqui a propriedade hasMaxLen, definindo um tamanho para a coluna que vai ser criada, e estou definindo que isso vai ser uma coluna requerida lá na tabela do SQL Server quando a migração for aplicada. Então com isso eu vou criar uma coluna chamada nome com tamanho máximo de 100 e ele vai ser uma coluna obrigatória, ou seja, não vai permitir nulo. Aqui eu estou definindo um mapeamento para muitos entre categoria e mangás, onde uma categoria possui muito mangás com uma categoria, definindo aqui a chave estrangeira. E aqui eu estou usando um método hasData para incluir, olha, na tabela categorias, algumas categorias já prévias: aventura, ação, drama, romance e ficção. Eu vou ter então 5 categorias já definidas na minha tabela quando eu aplicar a migração. Da mesma forma aqui eu estou fazendo a configuração usando a Fluent API, definindo aqui o tamanho das colunas que vai ser gerado na tabela na migração para as propriedades do tipo string e definindo a precisão, ó, da minha propriedade que é do tipo decimal. Então com isso, ó, a instância do meu arquivo de contexto vai ser usada para realizar as operações no banco de dados. Com base nisso eu defini as interfaces dos repositórios, olha, onde eu criei aqui, ó, um repositório genérico, olha, que eu chamei de iRepository de T, onde T vai representar aqui ou a minha categoria ou o meu mangá. Estou aqui herdando de iDisposable e estou definindo uma restrição que T aqui vai ter que ser uma classe. Então aqui eu tenho a definição das operações, todas assíncronas, onde eu estou definindo aqui um contrato para implementar os métodos, para incluir, obter todos os registros, obter um registro pelo ID, atualizar, remover e realizar uma busca usando um delegate func e um predicate. Então esse predicate vai ser aplicado aqui em minha entidade T, que é um tipo genérico, que no nosso caso vai ser a categoria ou o mangá. A seguir, olha, eu tenho a definição das interfaces para iCategoria Repository, que herda de iRepository, e assim eu não preciso implementar nada, ele vai herdar toda a implementação de iRepository, já definindo aqui o tipo como categoria. E para mangá a mesma coisa. Aqui em mangá, além daquele contrato que foi definido, o repositório de mangá vai definir essas duas operações: obter os mangás por categoria ou localizar um mangá com categoria. E na implementação, ó, eu implemento
o repositório, implementando a interface, definindo aqui a minha entidade, que pode ser categoria ou mangá. Estou injetando o contexto e o DB7. O DB7 aqui vai representar uma tabela lá no banco de dados. E aqui eu tenho a definição dos métodos procurar, obter por ID, obter todos, adicionar, atualizar e remover. Observe que eu uso o DB7 e dou um save changes async para persistir a operação no banco de dados. E eu estou aqui implementando o dispose, liberando os recursos e representa a instância do meu appdbcontext, que é a minha classe de contexto. Então observe que eu criei aqui a implementação do repositório e é aqui que eu estou usando o contexto. Dessa forma, os meus controladores vão usar aqui o repositório e eu não vou ter os controladores fortemente acoplados com a minha ferramenta ORM. Aqui, antes de eu entrar nos controladores, eu vou mostrar os DTOs. Então nós criamos aqui na pasta DTOs 3 DTOs. Categoria DTO, que tem as mesmas propriedades de categoria, e olha, é aqui que eu estou definindo os atributos Data Annotation, porque aqui nessa abordagem o meu repositório trabalha com entidades. Olha, aqui eu não tenho DTOs, então aqui eu vou no repositório eu defini a minha lógica de acesso a dados. Então eu estou acessando dados, estou trabalhando com objetos que representam as minhas entidades. Os DTOs serão utilizados aqui pelas nossas APIs. Então aqui eu vou fazer a validação das informações, representada aqui pelas propriedades ID e nome. Então aqui eu defino os atributos Data Annotations. Então, categoria DTO, mangá DTO, tá vendo? Defini todos os atributos onde eu vou fazer a validação das propriedades. Aqui, olha, eu tenho praticamente a mesma estrutura, só que aqui eu estou utilizando aqui na definição de categoria, que representa a minha propriedade de navegação, um JSON ignore. Estou fazendo isso para quando eu serializar os dados acessando o endpoint, ele vai me retornar os dados no formato JSON, vai fazer a serialização dos dados. Ele vai ignorar essa propriedade. Então, eu não vou obter, quando eu retornar os dados de mangás, eu não vou obter dados de categoria junto, vou obter somente o ID da categoria. E aqui esse mangá categoria DTO, o objetivo dele é que ao invés de obter o ID, eu vou querer obter aqui o nome da categoria. Então observe que aqui comentei a propriedade de navegação e não tenho categoria ID, então aqui eu vou ter o nome da categoria. Aqui eu fiz na pasta Mappings eu fiz o mapeamento dos DTOs, né? Categoria para categoria DTO, mangá para mangá DTO e aqui mangá para mangá categoria DTO. Então nesse mapeamento eu estou definindo que a propriedade nome e categoria do DTO vai ser mapeada a partir da propriedade nome da propriedade categoria do mangá, para me obter o nome da categoria. Então, as dependências do nosso projeto aqui são os pacotes do Automapper Station, Dependency Injection, do Entity Framework Core, o SQL Server e o Tools é para realizar a migração, e o ASP.NET Core Open API e Swashbuckle ASP.NET Core, que são os pacotes do Swagger que estão implementados aqui na minha aplicação. Então, para tudo isso funcionar aqui na classe Program, eu tenho que definir a configuração. Aqui, na definição dos controladores, eu estou definindo uma opção para o JSON aqui, onde eu estou definindo uma configuração para ele ignorar as referências cíclicas. Isso pode acontecer quando eu tenho uma entidade referenciando outra entidade. No nosso caso, mangá referencia a categoria. Então, na serialização, eu posso ter um erro de referência cíclica. Isso ocorre porque, quando eu for serializar os dados de mangá, mangá referencia a categoria, que referencia mangá, que referencia a categoria. Então, isso iria me dar um erro. Então, isso evita esse erro. Aqui eu estou definindo a configuração do Swagger. Aqui eu estou obtendo a string de conexão, definida aqui no arquivo appsettings.json. Então, aqui é importante destacar que eu tenho o nome dessa string de conexão com o nome default connection, e aqui, como eu estou usando o Entity Framework Core 7, eu tenho que incluir essa propriedade, Trusted Service Certificate igual a true, no ambiente de desenvolvimento, senão eu vou obter um erro quando eu tentar acessar aqui o banco de dados. Então aqui, ele vai obter através desse nome na classe Program, a string de conexão. Aqui eu estou configurando o contexto, definindo o provedor, estou definindo aonde as migrações vão estar definidas, em qual assembly, e estou registrando os repositórios de categoria e de mangá, e o Automapper também. Então agora eu já posso abordar aqui
os controladores. Eu vou fechar todas essas abas aqui, ó. Então, na pasta controllers, eu tenho aqui os meus controladores, categorias controle e mangás controle, onde estão definidos os endpoints. Em categorias controllers, eu tenho aqui a injeção do repositório e da instância do automapper no construtor dos controladores, e aqui eu tenho a definição dos meus endpoints, que vai retornar todas as categorias, uma categoria pelo ID, incluir uma categoria usando o post, o put vai permitir alterar uma categoria, o delete deletar uma categoria. Observe que aqui, ó, eu estou retornando DTOs. Então, nos controladores, eu atuo no repositório usando os objetos que representam as minhas entidades e retorno DTOs. Então, eu vou usar o automapper para converter aqui os objetos das minhas entidades para os meus DTOs. Quando isso for necessário, eu sempre estou usando aqui, ó, a instância do automapper e estou mapeando, olha. No caso aqui, DTO para a entidade e entidade para DTO, como foi definido no mapeamento. Da mesma forma, no controlador Mangás Controller, eu injeto a instância do repositório e do automapper no construtor, e aqui, olha, aqui eu já estou definindo nessas APIs esses atributos de ação que vai fornecer informações sobre os códigos de status HTTP, olha, que podem ser previstos em cada endpoint. Então, por exemplo, aqui, nesse endpoint que vai retornar todas as categorias, olha, ele vai retornar um status 200 OK, quando isso ocorrer com sucesso. Por exemplo, aqui quando eu vou obter uma categoria pelo ID, ou um mangá pelo ID, eu posso obter uns 200 OK ou um not found. Se o ID não for localizado, ó, retorna um not found. Então isso ajuda na documentação da minha API e facilita quem está utilizando, ele já consegue visualizar a previsão dos status que eu estou prevendo em cada um dos endpoints. Então, da mesma forma, aqui eu estou trabalhando com os DTOs, olha. Então, quando eu uso o repositório, eu trabalho com objetos das entidades. E eu sempre estou retornando os DTOs. Então, eu tenho que fazer a conversão para retornar os DTOs. E para isso eu uso o automapper. Então, se eu executar aqui, olha, nós vamos ter aqui na interface do Swag a exibição dos endpoints da nossa API Mangás. Está aqui os endpoints, ó, categorias, o get, o post, o put, o get para obter uma categoria pelo ID e o delete. E para mangás, o get e o post, o get para obter um mangá pelo ID, para atualizar, deletar, e os 3 gets aqui, ó, para obter os mangás por categoria, passando o ID da categoria, para procurar um mangá pelo título e para obter os mangás com categoria. E aqui eu tenho os esquemas utilizados, ó, categoria DTO, mangá categoria DTO, mangá DTO. Então, olha, eu já incluí alguns dados aqui, tanto em mangás como em categorias. Acessando o get, dando um tryout, eu vou ter aqui, ó, o retorno das categorias cadastradas, ó, aquelas 5 que foram cadastradas inicialmente. Então, para mim cadastrar uma categoria, eu venho no post aqui, né, e não preciso passar o ID, eu vou informar aqui um nome teste, vou executar e você vai ver que aqui, ó, ele criou aqui a categoria, ó, teste. Se eu mandar obter as categorias, olha aqui, ó, teste com ID 7. Então aqui eu posso obter uma categoria por ID, por exemplo, olha lá, ID 3, o nome da categoria, posso atualizar e posso excluir. Vou excluir aqui a categoria de ID 7. Olha aqui, ó. Então agora se eu dar um get em categorias, eu não tenho mais a categoria com ID 7. Então esses seriam os endpoints para categorias. Para mangá, eu já tenho alguns mangás cadastrados. Se eu mandar executar, olha, tá aqui os mangás. Observe que aqui, ó, eu estou retornando as informações dos mangás. E aqui, ó, eu não estou serializando categoria. Estou retornando apenas o ID da categoria. Então, se eu quiser incluir uma nova categoria, olha, eu vou dar um tryout aqui, ó. Vou copiar e colar os dados aqui, ó, de uma categoria que eu vou incluir aqui, ó. Eu só preciso passar essas informações, ó, o título, a descrição, autor, editora, páginas, formato, cor, origem, imagem, o preço, estoque e o ID da categoria. Clicando aqui em Execute, olha, eu tenho aqui, ó, categoria incluída. Dando um get aqui, ó, eu tenho aqui as informações, ó, olha aqui, ó, a categoria que eu incluí, Spirit. Aqui eu vou obter uma categoria por ID, vou poder alterar e deletar. Aqui, olha, eu tenho um get onde vai me retornar os mangás por categoria. Então, por exemplo, se eu quiser saber quais são os mangás da categoria de ID 2, eu vou executar, ó, ele vai me retornar aqui, ó, o Naruto e a Orquídea Negra, ó, categoria de ID 2. Se eu quiser obter um mangá pelo título, aqui, olha, eu posso usar um critério parcial. Por exemplo, vou definir
um título que contenha essa sequência de letras NEG, vou mandar executar, olha, Gavião Negro, ó, ele tem NEG no título, negro e negra, orquídea negra e gavião negro, ele retornou os dois. E se eu quiser retornar os mangás com a categoria, olha, eu vou usar aquele DTO, por exemplo, eu vou colocar um critério aqui, ó, mangás por categoria, eu vou colocar NG, vou mandar executar, olha aqui, ó, aqui ele me retornou os dois, só que observe que agora, em vez do ID da categoria, ó, eu tenho um nome da categoria, eu estou usando aquele DTO, mangá categoria DTO. Então, dessa forma, nós temos aqui os endpoints de categorias de mangás prontos para serem consumidos. Aqui, na próxima semana, nós vamos implementar a segurança através do JSON Web Tokens, ou JWT, e a seguir nós vamos iniciar a criação da aplicação Blazor WebAssembly. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.